Fala, turma! Bom, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante relacionado às relações de trabalho, tá? E eu vou tirar uma dúvida que eu sei que é dúvida de muitos. Eu vou falar sobre as modalidades de contratação intermitente e trabalho sob o regime de tempo parcial. Então, se você se interessa por esse tema, fique até o final do vídeo que você vai entender muito bem. Se você trabalha, é bom que você fique, que vai te ajudar em algum momento, tá? Hoje em dia, as contratações por tempo parcial estão crescendo, né? Em decorrência da necessidade, né? De muitas vezes ter um trabalhador por meio período e também com relação ao trabalho intermitente, que também se expandiu muito depois da reforma trabalhista. Então é importante que vocês entendam essas duas modalidades, as suas diferenças, para que vocês fiquem amparados em relação aos seus trabalhos, né? Você trabalhador, e para você que é proprietário, que é empresário, fique também amparado para que não cometa nenhuma irregularidade frente ao seu trabalhador ali, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui para sempre estar atualizado sobre legislação, principalmente legislação trabalhista. Eu falo muito sobre isso, também sobre autoescolas, né, que é o foco principal. E por que eu escolhi esses dois temas? Porque nas autoescolas, nos centros de formação de condutores, é muito frequente um trabalhador ser contratado sob o regime de intermitência para atender necessidade daquela empresa, ou sob o regime de tempo parcial também, ou o normal, que é o mensalista, que esse eu nem vou falar, porque esse é normal, eu posso fazer um vídeo posteriormente. Mas hoje, então, o tema é trabalho intermitente e modalidade de tempo parcial. Vamos lá pro vídeo. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar pelo trabalhador em tempo parcial, tá? Então, primeiro, é um contrato de trabalho normal, como qualquer outro, tem que ser anotada a carteira de trabalho do funcionário, ele vai ter direito a férias, 13º, descanso semanal remunerado, todos os direitos normais de um trabalhador mensalista. Com uma pequena diferença, o trabalhador mensalista vai trabalhar uma carga horária superior ao horista, ao contratado por tempo parcial. O contratado, então, a principal característica do contrato em tempo parcial é para suprir uma demanda menor em relação ao outro. Então, vamos colocar isso no contexto da empresa, tá? Vamos colocar uma autoescola, um centro de formação de condutores, em que, em determinado período, a necessidade de um instrutor para suprir uma capacidade maior de aulas por conta de férias escolares, etc., por férias de outro instrutor, alguma coisa nesse sentido, ele precisa de um trabalhador para que faça uma carga horária mais curta, né, mas que com isso ajude a dar seguimento, né, a acelerar a formação dos seus candidatos. E isso, se for acontecer de forma ininterrupta, né, ao longo do tempo, ele pode, ao invés de criar um gasto com um trabalhador mensalista, que trabalha ali as 8 horas por dia, contratar um trabalhador que não exceda 30 horas semanais. Esse trabalhador que não excede 30 horas semanais é o trabalhador horista, é o trabalhador que trabalha sob regime de tempo parcial. E vocês vão perceber a diferença grande em relação a ele e o intermitente. É muito diferente, tá? Esse trabalhador, se você contrata sob o regime de tempo parcial, você tem obrigatoriamente que garantir a ele, no mínimo, 4 horas por dia. Obviamente que você vai ter aí que seguir as convenções coletivas, tá? Então, a convenção coletiva daqui das autoescolas, por exemplo, de Guarulhos, né? A convenção coletiva de Guarulhos, ela prevê que sim, tem que ser garantida esse contratado em tempo parcial 4 horas por dia no mínimo. Então ele não pode ficar em tempo de inatividade. Se você não colocar esse camarada para trabalhar, né? Você, empresa, não colocar ele para trabalhar, ele vai ganhar do mesmo jeito, né? Porque ele tem que ser aproveitado no mínimo 4 horas. Isso está em convenção coletiva. Pode ser aproveitado 5? Pode. Pode ser aproveitado 6? Pode. O que vai determinar o tempo que ele vai trabalhar são as horas semanais. Ela não pode exceder 30 horas semanais. Então, se você colocar ele para trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Não trabalhando sábado, por exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias. E ele trabalhar 6 horas por dia, quanto vai dar isso? 6 vezes 5, 30. No limite. Então, você, em tese,
Poderia ter um trabalhador parcial que trabalhe 6 horas por dia na sua empresa, tá? Essas 6 horas que ele trabalhe não podem ser excedidas. Ele não pode fazer hora extra, tá? Isso está previsto no artigo... Está previsto na CLT, né? Só vou confirmar aqui para vocês o artigo que fala isso. Mas fala isso, eu acho que no artigo 58. Deixa eu só... Considera-se cuja duração é não exceda sem a possibilidade, artigo 58. Artigo 58A da CLT, isso mesmo. Ele não permite que esse trabalhador em tempo parcial faça horas extras, tá? Desde que seja esse na modalidade de 30 horas. Agora, se você colocá-lo no contrato dele, você colocar 26 horas, que também é permitido, nesse caso ele pode fazer até 6 horas extras, tá bom? Até 6 horas extras. Então, quando você for contratar, você tem que analisar qual é a necessidade da sua empresa. Por que eu estou falando isso? Porque o trabalhador intermitente, por exemplo, vamos desmistificar uma situação aqui também. Esse trabalhador intermitente, ele também goza de todos os direitos do trabalhador em tempo parcial. Todos. Ele também recebe 13º, ele também recebe a indenização de férias, ele recebe tudo normal como o outro, como mensalista, como horista. Muitas vezes os funcionários ficam na dúvida. Só que o que acontece é que esse horista, né, esse contratado parcial e o mensalista, eles trabalham o mês inteiro e recebem ali no final do mês o seu salário, né, com o DSR, com os devidos descontos e pronto. Quando chega lá novembro e dezembro, ele recebe seu 13º, né? Quando ele completa um ano, ele recebe a sua indenização de férias. É assim que todo mundo conhece os contratos. Já no contrato de trabalho intermitente, veja, não há essa mesma regra. Ele tem direito a todos esses benefícios, todos esses direitos, né? Não são benefícios, são direitos dele. Ele tem direito a tudo isso que eu citei, porém ele recebe quando termina o contrato que está em vigor. Então, esse intermitente ele é caracterizado pela alternância de períodos, que pode ser em horas, em dias, em meses, tá? Depende muito. Exemplo prático para vocês entenderem. Você tem lá uma autoescola, um centro de formação de condutores, e você monta uma turma teórica a cada 2 meses, por exemplo. Uma turma teórica a cada 2 meses. Então, você precisa de um trabalhador que ministre um curso de 45 horas a cada 2 meses. Não teria lógica, né, você contratar um funcionário que você teria que pagar o mês inteiro, para ele trabalhar a cada 2 meses. Ou então, eu tenho que fazer um serviço pontual para cobrir umas férias de um instrutor. Então, ele vai trabalhar 1 mês no ano, porque ele vai cobrir férias de um instrutor. Esse contrato de intermitente vai suprir essa necessidade. Por quê? Porque ele funciona por convocação. Tanto que aquele funcionário, e ele é registrado na carteira também, tá? Tanto que esse funcionário intermitente, ele não tem nenhuma obrigação de me atender naquele momento, né? O empregador vai convocá-lo, olha, dia tal, no período de tanto a tanto, eu preciso dos seus serviços. Aí ele vai te responder se ele pode ou se ele não pode. Se ele não puder, paciência, você não pode fazer nada. Diferentemente do seu funcionário mensalista ou do seu funcionário horista, que ele tem que trabalhar, né? Se ele não trabalhar, ele sofre descontos. Já o intermitente não sofre desconto, não acontece nada, porque ele não tem essa obrigação, essa habitualidade com você. Ele não precisa ter habitualidade. Você vai convocá-lo, se ele puder trabalhar, ele vai trabalhar. E a carteira dele está assinada, tá? Então, digamos que eu te dou aula lá 1 mês, né? Que eu vou estar de férias no meu outro serviço, eu vou lá te dou aula 1 mês. Aí ele vai dar aula para você 1 mês, chegou no final do mês, no olerite desse trabalhador intermitente, vai vir lá o salário, vai vir 1 mês de férias, vai vir 1 mês de 13º, ou seja, todos os direitos que os demais trabalhadores recebem nos períodos oportunos, esse trabalhador intermitente recebe
no exato momento que ele encerra a prestação daquele serviço, daquele contrato que ele fez com você, para aquele serviço específico, entendeu? E o registro dele na carteira permanece, tá? Se ele não for convocado em 2 anos, esse registro é cancelado, mas ele permanece ativo na CTPS, né, desse trabalhador por 2 anos. Então, dentro desses 2 anos, você pode fazer convocações e essas convocações você vai remunerando de acordo com o tempo que ele fizer, obviamente que na proporcionalidade e no valor do salário do outro trabalhador que faz a mesma função, que recebe determinado salário. Então, se ele está substituindo um trabalhador que ganha R$3.000 e ele trabalha 10 dias para você, substituindo esse trabalhador, ele vai receber R$1.000, que é 10 dias do salário daquele trabalhador mensalista. Então, é proporcional, tá? Veja que o trabalho intermitente, né, o regime de trabalho intermitente é um regime de trabalho que dá para suprir determinada demanda de serviço na empresa e também para muitas pessoas acaba sendo uma alternativa de trabalho, porque às vezes ela já tem um outro trabalho, só que o trabalho dela, vou dar um exemplo que acontece com muita frequência, tá? Eu vejo acontecer com muita frequência. A pessoa é Uber, ela trabalha como Uber. Então é um trabalho autônomo, ela trabalha para ela mesma. E ela mantém um regime de trabalho intermitente com uma empresa, com uma autoescola. E aí você entra em contato com ela e fala assim, olha, eu tenho que cobrir as férias de um instrutor aqui, você quer dar aula um mês aqui no lugar dele? Ele fala, quero. Ele vai descansar lá do trabalho de Uber dele, vai trabalhar um mês lá dando aula naquela autoescola, terminou o mês ele vai receber 1 mês de salário, 1 mês de 13º, 1 mês de férias, tudo que ele tem direito. O contrato encerra de novo, ele volta pro Uber dele. Passa 2 meses, algum outro funcionário vai entrar de férias. Ô fulano, tem um funcionário que vai sair de férias. Você quer dar aula no lugar dele? Eu preciso de você para cobrir a agenda por 30 dias. Ele para novamente o serviço de Uber dele, vem e cobre férias durante 1 mês. Ou seja, é bom para ambas as partes. Muitas pessoas banalizam ou então demonizam, na verdade, o contrato de intermitente, achando que o trabalhador vai perder direitos, que o trabalhador vai ser prejudicado, e não. Todos os direitos dele serão garantidos da mesma forma que o outro. É importante para você que é empregador, saiba que esse contrato de intermitente não pode se prolongar no tempo, né? Ele tem que ser contrato que tenha alternância de períodos, como eu disse, que seja em horas, que seja em dias, que seja em meses. Então, se ele trabalhou para você 15 dias e ficou 15 dias afastado, voltou, trabalhou mais 10, ficou mais 15 afastado, tá havendo uma alternância, tá? Agora, você coloca um trabalhador como intermitente e ele trabalha 6 meses direto para você, 1 ano direto para você, pode ser descaracterizado esse regime de contratação e ele ser considerado um mensalista. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Já para você que tem uma demanda que necessita do trabalhador diariamente, pontualmente, ou seja, cumprindo uma habitualidade na sua empresa, mesmo que seja em tempo reduzido, a melhor opção seria o contrato parcial. E aí você garante até 30 horas semanais para esse trabalhador, ele vai ser seu funcionário até que ele seja demitido ou que ele peça demissão. Ou seja, é um funcionário fixo que tem habitualidade, que tem subordinação, né? E em contrapartida você tem que pagá-lo ali de acordo com as horas que ele trabalhou. Então, se ele trabalhou 30 horas semanais, você vai pagar o salário dele no final do mês sobre as 30 horas semanais. Não vai entrar as férias 13º nesse pagamento como intermitente, porque quando ele completar 1 ano, ele tem direito a tirar as férias e receber. Quando chegar novembro e dezembro, ele vai receber o 13º proporcional ao tempo que ele trabalhou durante o ano. Bom, eu não sei se ficou muito claro para vocês, se ficou claro para vocês a diferença principal entre o intermitente e o horista. Se ficou, façam uso desses institutos de forma correta, de forma consciente, orientem seu funcionário. Quando você contratar um funcionário no regime de tempo parcial ou como intermitente, explique muito bem a ele essa diferença para que ele não tenha dúvidas, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, faça isso agora, @alexalves.alx, tá? Desculpa, alexalves.adv, alexalves.adv. Vou deixar aqui para vocês não errarem como eu errei, tá? alexalves.adv lá no Instagram. Se você gostou desse vídeo também, já curta, comente
e compartilhe com seus amigos. Grande abraço. Até a próxima.